Olá, colegas, tudo bem? Paulo Ramado aqui. E hoje estamos no 4º episódio do programa Só Bota Aí, nosso podcast. A gente tem o apoio do Cesupa, da pós-graduação do Cesupa, da agência Storm e do nosso grande estúdio, Nimbus. Hoje a gente está aqui com a nossa equipe, Dr. Gabriel Valim. Fala, turma. Nosso novo membro da graduação, Matthew Aguilera. Fala, galera. E nossa convidada, doutora Patrícia. Oi, tudo bom? Professora, fala um pouquinho, explica pra gente quem é a senhora. Conta um pouquinho da sua história, sua formação. A gente está curioso para saber. Não que a gente não se conheça, né? É uma longa história. É, de fato. Dá para fazer um resumo, né? Mas olha, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Principalmente conversar com vocês sobre o tema que vocês propuseram para eu vir conversar aqui. Falar um pouquinho sobre carreiras e, enfim, o que fazer, o que não fazer, qual caminho seguir. Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando, principalmente porque fico na torcida sempre para que vocês tenham aí, consigam realizar aquilo que vocês querem fazer. Você ainda não se formou, né? Não. Mas eu sou, assim, gosto muito de ver como o Gabriel, gosto muito de ver como o Paulo, desde a época da graduação, eles já se preocupavam com essa questão do posicionamento deles, sabe? De não ter aquele dia que virou, peguei o canudo e agora o que eu vou fazer? Então, eles sempre se preocuparam com essa questão de já ir se posicionando profissionalmente, né, dentro de um perfil mais profissional, mesmo antes da graduação. Isso tudo dentro de um planejamento, né, Patrícia? Eu acho que guia muito a gente ter um planejamento para a gente tomar as nossas ações. Tem metas, né? Exatamente. E isso, sem dúvida nenhuma, você saber o que você quer, né, estruturar dentro da sua cabeça o que você quer, isso já facilita um pouco. Bom, mas só falando um pouquinho sobre... Exatamente, aí mas a senhora não falou. Só para responder, exatamente. Só para responder o pessoal de rapidinho. casa conhecer um pouco a senhora, né? Pois é, eu tenho 2 filhos, que são meu xodó. Sou formada em odontologia desde 92. Formei na Universidade Federal do Pará e naquela época era quase que um caminho que todos seguiam. Você terminava a sua graduação, nós não íamos para o consultório, inclusive é interessante isso, porque na época havia uma resolução do conselho de que você não podia formar e ir diretamente para o consultório, você tinha que ficar... Não, desculpa. Você não podia ir diretamente para a especialização, Isso. Você tinha que ter 1 ano de consultório para depois fazer a especialização, hoje não tem mais. Mas como eu queria continuar estudando, eu fui primeiro fazer residência. E aí fui para Bauru, que era um centro de referência de odontologia. Até hoje, né? Continua sendo. Continua sendo. Então fiz toda aquela trajetória lá de Bauru, fiz centrinho, depois fiz especialização na Profis, depois fiz mestrado, doutorado. Fiquei com saudade de Belém, voltei. Voltei, e aí quando eu voltei, já voltei para o Cesupa, né? E depois de algum tempo no Cesupa, prestei concurso na Federal, fui aprovada e hoje sou docente do Cesupa e da Federal. Atuo nos 2 programas de pós-graduação, sendo que no programa do Cesupa eu ainda coordeno. Trabalho na especialização, tenho meu consultório e também sou um pouquinho empresária. Então, é mais ou menos isso. Mãe, empresária, gestora, professora, coordenadora. Fico feliz de a gente ter conseguido um tempinho, dentista, né, na clínica ainda, a senhora clínica ainda, né? Clínico. Olha isso, ó. É. E ela tá aqui com a gente, imagina a agenda dessa, Uma referência, até mesmo pra gente, eu ainda que não me formei, mas pros meninos aí que já tem um dia a dia clínico, se torna cada vez mais uma referência. Pra gente. Obrigada. Tomara que eu seja uma referência boa. Né? Não, com certeza. E eu acho que faz parte da nossa trajetória de vida. A gente tem medo, às vezes, de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Quando eu e o Paulo estava pensando em relação à pós-graduação, inclusive, o Paulo lembra muito bem disso, a senhora, há 1 ano atrás estávamos reunidos para fazer um podcast durante a graduação, um trabalho de graduação, né? Programa piloto, inclusive, que deu origem a esse projeto. E que ainda está no YouTube, para quem quiser pesquisar legal. depois o Don't Showcast.
E a gente falou sobre o que a gente queria fazer da vida, né? Eu acho que o Paulo, naquele momento, já sabia que queria fazer endodontia. Já sabia que tu queria fazer dentística. E já sabíamos que ia fazer no Cesupa, né? E o Paulo foi além. Ainda fez o mestrado ao mesmo tempo da especialização. No meu caso, eu segurei um pouco a onda porque terminei a graduação, comecei a obra da minha clínica, do meu consultório. Então, eu já estou mais nessa parte do consultório e especialização, mas com planos para o próximo semestre estar no mestrado. E a gente está te aguardando ansioso lá. Né? Eu tô. Então, assim, não sei você, mas não, eu tô. Eu sei que vai sair projetos muito bons. Porque a gente vê bem o perfil do Gabriel, uma pessoa extremamente ativa, proativa. Então, ter alguém com esse perfil dentro de um programa de mestrado profissional. E até para o MEF ter uma noção, né? Então, assim, hoje, depois de 1 ano e meio, eu vou deixar essa pergunta aberta aqui até a todos, né? Vocês se viam como vocês estão hoje? Vocês imaginavam que iam chegar nesse ponto? E o que tu vê, assim, de depois de 1 ano de formar, principalmente para o Paulo, né? Que a senhora tem uma vasta experiência, né? Mas principalmente para a gente dar esse relato para ele que está aqui com a gente. O MEF, como o Paulo falou, ele faz graduação aqui no Cesupa, né? Em odontologia. A experiência de vida de ser um aluno de pós-graduação em especialização em endodontia e mestrado com ênfase em endodontia, correto? Isso me lembrou justamente o tema do podcast que a gente abordou, que era como ser um profissional fora da curva. E eu acho que é justamente a palavra que eu falei no começo, o planejamento. Planejamento é uma coisa muito simples, mas que muitas pessoas não fazem. Eu acho que você fazendo um planejamento, você já está na frente de muitas pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo com meu pai. Às vezes eu não me surpreendo quando as coisas dão certo, porque a gente trabalha um pouquinho todo dia para que elas deem certo. Eu acho que esse é o grande lance, o bem feito. Um pouquinho bem feito todo dia, a gente consegue alcançar um bom resultado. Como a gente consegue conciliar, por exemplo, duas pós-graduações, né, ao mesmo tempo? Um pouquinho de organização por dia. Não vou falar que todo dia a gente consegue. Vocês sabem. Não é fácil. Quando a gente... Claro que não. Claro que não. Vocês sabem, nem todo dia a gente consegue. Tem dia que a gente está um pouquinho mais desanimado. Cansado. Passa da hora um pouco, né? Passa um pouco da hora de dormir, fazendo um projeto. Tem que acordar um pouco antes para fazer outros projetos. Mas, assim, eu acho que o importante é a constância, né? Um pouquinho todo dia. E... O que você vê diferente, né, Patrícia? Isso eu acho que é mais importante do que a gente sentir diferente. O que você vê de diferente, né, de 1 ano para cá, nas nossas mudanças, assim, a forma que a gente se comunica, a forma com que a gente se posiciona no mercado. Eu acho que um olhar externo, assim, acaba sendo mais construtivo. Eu vou até acrescentar com outra pergunta, né? Porque, assim, por que da gente fazer essa pós-graduação? Porque quando eu conheci o Paulo, ele era de um jeito. Se tu conhecesse o Paulo, meu amigo, tu não ia achar que ele estaria aqui desse jeito agora, né? É verdade, cara. Quando ele estava na especialização, ele era um X. Aí quando a pessoa parece que entra no mestrado, ela vira um X mais 2. Ou um X vezes 2, né? Então, assim, parece que a pessoa muda, parece que ele é outro tipo de profissional. Cria-se soft skill diferenciado. Parece que ela tem algumas skills, algumas atribuições que vão construir dentro do mestrado. Então, hoje o nosso tema, para quem está acompanhando a gente, é esse, né? O porquê da gente fazer essa pós-graduação. E como complementando o que o Paulo falou, a gente faz essa pergunta para a senhora, professora. Então, assim, é interessante a gente partir da graduação para especialização e mestrado. E eu posso fazer um mestrado sem fazer uma especialização, principalmente para a nossa realidade hoje que a gente tem aqui. E como é importante isso para a construção do profissional, visto que o nosso mestrado que a gente tem hoje aqui é o profissional, não é o mestrado em si acadêmico, né? Então, assim, quando a gente está na graduação, a gente tem muitos planos, né? Então a gente projeta muita coisa, né? E nem sempre algumas coisas vão acontecer da forma como a gente imaginou e tem outros que não vão. Então, por exemplo, tem coisas que quando eu era na graduação, eu pensava que a minha vida ia seguir de uma forma e ela seguiu de uma outra forma completamente diferente. Se vocês me perguntassem o que eu trago da Patrícia, que se formou lá de 92, eu acho que eu ainda permaneço dentro de mim a atenção para estar preparada para alguma coisa, sabe? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas esperando uma oportunidade,
como se a oportunidade viesse com, sabe, como numa um letreiro caixinha piscando. de presente. Eu sou uma oportunidade, eu sou uma oportunidade. E, na verdade, as oportunidades na vida, elas não acontecem assim. Você primeiro se prepara sem saber que você um dia vai alcançar aquilo ali. E aí, quando essa oportunidade bate na tua porta, você diz, opa, eu posso, eu estou pronta. Então, eu sempre me preocupei, em tudo que eu fiz, em estar pronta para quando alguma coisa acontecer, eu estar ali, né? E aí, isso meio que dentro de uma carreira profissional, isso passa muito por isso que você falou. O que eu vou fazer? Né? Eu preciso fazer mestrado, eu preciso fazer especialização, eu preciso fazer doutorado, o que eu preciso fazer? Um depende do outro, né? Um depende do outro? Será que é uma escala? Obrigatoriamente eu tenho que seguir isso? Qual eu faço primeiro? Qual eu faço primeiro? Então, assim, eu vejo que não tem muito... Receita de bolo, né? Praticamente. Receita. Eu acho que tem o que você acabou de falar ainda há pouco. O Paulo, ele foi fazer especialização e decidiu fazer mestrado. Provavelmente, ele quer se capacitar e provavelmente algumas oportunidades vão aparecer para ele dentro desse perfil de capacitação que ele tem. De um docente, talvez. Talvez. E aí você disse assim, não, eu primeiro pensei em fazer especialização e cuidar do meu consultório. E foi assim que eu comecei. Eu fui para Bauru para fazer uma especialização. Como eu não podia fazer de imediato no primeiro ano, eu fiz o estágio no hospital. E tão logo eu completei um ano, eu fiz a especialização. Só que quando eu comecei a fazer a especialização, algumas outras coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, o meu chefe começou a me chamar para participar de alguns cursos de aperfeiçoamento, começou a me chamar para dar algumas aulas, ele me estimulava muito a preparar meu material e eu fui começando a gostar dessa parte, mesmo gostando bastante da clínica, né? E aí foi quando eu disse, eu acho que eu posso fazer o mestrado. E fazer o mestrado nunca, em nenhum momento da minha vida, passou pela minha cabeça que eu poderia ser professora. E não passou por uma questão muito... Eu acho que até muitas pessoas vão também se ver dessa forma. Eu era muito tímida. A Patrícia de 91, 92, jamais estaria sentado aqui falando... Eu não imagino essa Patrícia tímida. Jamais. Só você descobriu a senhora... Então, veja, como é que eu podia, naquela época, prospectar uma carreira docente... É isso que eu ia perguntar. Se para eu apresentar o seminário, eu tremia dos pés à cabeça. Então, imagina coordenar, né? Uma docência. Para mim, aquilo ali era uma coisa totalmente fora. E isso apareceu para mim, né? Então, o que eu acho assim, sabe aquela máxima de que você precisa saber o que faz sentido para você? É isso. O que faz sentido para você? Faz sentido para você passar a semana inteira num consultório, gerenciando um consultório? É isso que você gosta? Você não se vê em outro ambiente a não ser esse? Então, seja um excelente profissional, né? Não, por exemplo, hoje, eu jamais conseguiria ficar 40 horas no meu consultório. Apesar de eu adorar fazer endodontia. E eu gosto mesmo, porque olha só, eu sou especialista em dentística, eu sou especialista em endo e sou especialista em implanto. Como é que é? Dentística? Dentística. Como assim? Não sabia disso. O que eu fiquei surpreso foi o implante. É esse aí que fez o meu queixo cair. Não, é sério, eu não sabia disso. Eu tive a mesma reação. A minha primeira especialização em dentística. Como assim, gente? Eu tô perplexo. Gente, eu conheço ela há uns 4 ou 5 anos, eu não sabia disso. A minha primeira especialidade foi em dentística. E eu escolhi dentística, por isso que eu acho que você tem que realmente saber se conhecer, saber o que faz sentido para você, porque
Quando eu formei, eu disse assim, eu acho que eu não tenho condições de ir para um consultório atender um paciente. Eu acho que eu ainda tenho muitas falhas. Eu acho que eu ainda tenho muitas deficiências, sabe? Então, eu preciso realmente praticar mais para depois ir para um consultório. Medo de alguém que é pós-formado. Tá ali, aquela insegurança, não vou mais ter professores, agora só sou eu e o meu paciente. Exatamente. Aí Cara, surgiu uma dúvida. Nem falam. E aí, até hoje é assim, não muda isso, entendeu? Mas eu acho isso legal e eu faço uma associação com uma frase que eu escuto no mestrado às vezes. Quando, mesmo você dando aula há 20 anos, você vai sentir um friozinho na barriga quando você for dar uma aula para um público novo. Eu acho que é a mesma coisa. Quando você está com um paciente, às vezes é a empolgação. É normal. Esse friozinho na barriga, eu acho que é a empolgação de você estar com um paciente, Claro. de fazer uma coisa que você gosta. Claro. Eu me identifico muito com o que a senhora fala, que eu não me vejo 40 horas na clínica por semana, mas eu adoro fazer isso, eu acho muito bacana. E eu também não tinha nenhuma pretensão de fazer mestrado. Eu acho que alguns professores meus, né, que assistirem isso podem até confirmar depois. Eu era um aluno, assim, terrível quando eu estava no ensino médio. Cara, eu era terrível. Eu sempre fui aquele de sentar no fundo, não prestava muita atenção. Eu era um aluno bem difícil. E cá estou eu, né, fazendo o mestrado. Não me falha. Como diz, até foi a temática de vocês há um ano atrás que me fez lembrar até um link agora para fazer uma pergunta para Patrícia. É que há um ano atrás eu estava entrando na odontologia. Estou entrando na minha graduação. E eu fiz o processo seletivo que tinha no Cesupa. Foi o Fora da Curva. E foi engraçado muito que bom, linkou com o tema de vocês. Então, até amigos meus brincam comigo hoje em dia quando a gente sai para comer alguma coisa. Mas tu foi literalmente a prova viva que dá para ser fora da curva. Sim. Porque, cara, a gente te ligava... Mef, tu tá onde? Tô em Fortaleza, cara. Tô aproveitando aqui. E... quando chegou, me viram, o MEF passou em odonto. Que isso? Quando eu passei em odonto, meu mundo ficou assim, cara, será que o que eu vou fazer? Eu sempre falei, é odonto. Era odonto, primeira, segunda, terceira opção. Será que é odonto mesmo? Bateu aquele friozinho na barriga. E ainda é? Mas, logicamente, continua sendo até o final odonto. E... uma coisa assim que eu vou linkar do que a Patrícia falou pra gente é que muitas das vezes a gente acha que uma oportunidade ela tem que estar com uma tremenda faixa vermelha dizendo eu sou tua oportunidade. Muitas das vezes é igual como tem uma máxima que falam muito, a gente acaba deixando o nosso cavalo branco passar e a gente acaba perdendo ele. Então, uma das perguntas assim que eu queria fazer diretamente para a senhora, que eu vejo que o Paulo é entusiasta disso, o Valim também é entusiasta disso, qual é a importância de eu, como graduando agora, me preocupar em querer ter uma pós-graduação ou fazer uma especialização? Tá. Sabe que eu vou responder isso de uma forma bem objetiva. Por que que você precisa continuar estudando? Porque você não aprende tudo na graduação. Não vai conseguir aprender. A gente não tem tempo para fazer isso, né? Então, assim, por muitos e muitos anos, inclusive eu falei, sabe aquelas frases que todo mundo repete? Uhum. E todo mundo repete sem fazer a menor reflexão sobre aquilo que você está falando? Tipo assim, tem coisas que a gente não aprende na faculdade. Óbvio. Mas você não aprende. Tempo. Você não aprende não é pela falha da formação. Você não aprende porque o objetivo daquele momento de formação não é aquele. Então, se você for olhar, por exemplo, hoje, para as diretrizes de formação dos cursos de graduação, no caso da odontologia, é a formação do cirurgião dentista generalista. Então, se é para eu me formar generalista, como é que eu posso achar que eu vou sair de uma graduação capacitado para fazer uma endodontia de um terceiro molar superior, curvatura, bem curvo, com reabsorção radicular, sabe? Então, assim, é de uma complexidade que é uma complexidade específica para um especialista. Então, quando você, por exemplo, procura melhorar a sua capacitação técnica numa determinada área que você tem mais interesse, a especialização é a tua opção de capacitação, né? Porque você consegue, por exemplo, eu adoro endodontia. Então, o curso, todo o programa, ele é feito para isso, para que você aprenda
casos de maior complexidade, que você consiga se aprofundar mais sobre aquele determinado assunto. Então, a especialização, ela vai suprir isso. Ah, mas aí eu quero, sei lá, eu preciso, acho que eu preciso continuar estudando. Então, uma opção que você pode fazer, por exemplo, é o mestrado. E por que o mestrado? Será que no mestrado eu vou aprender outras técnicas? Eu vou aprender? Às vezes nem é esse o objetivo. Mas o mestrado, ele vai começar a te capacitar em algumas coisas que a gente, muitas vezes, na graduação, não compreende como importante no diferencial. Que vão além das técnicas. É isso que a gente aprende. Técnicas. Porque, na verdade, no mestrado, no teu caso, não tem prática de endodontia, né? Tu não vai lá sentar e atender paciente, eu faço um mestrado, na minha linha de pesquisa é voltada para endodontia, mas, por exemplo, a minha tese é sobre negócios. Eu desenvolvo atividades dentro da área de endodontia, mas eu posso desenvolver uma tese em outra área. O mestrado, ele supre essa lacuna técnica que eu acho que ficam em alguns cursos, tanto na especialização quanto na graduação. Ele vem para desenvolver o seu senso crítico, ele vem para te ajudar a se comunicar melhor, desenvolver projetos melhores, liderar melhor, gerir pessoas melhor, né? Ele vem te aguçar, ele vem te amadurecer numa questão profissional. Sim, por isso exatamente. que eu acho que é isso que o mais importante que não se aprende na graduação, né? Não. Como conversar, como você se comunica, como você lida com seus colegas. Por isso que eu estou com esse objetivo do mestrado, porque eu, como um gestor, um pequeno empreendedor, ele vai me proporcionar experiências e conhecimento para melhorar o meu negócio. Né? Então, não que eu não goste de... Talvez eu goste de... Eu dei monitoria por 3 anos no Cesupa. Então, assim, eu tenho 5 monitorias. Pode ser que um dia eu seja da docência, mas não vou fazer o mestrado pensando nisso. Eu pensei justamente no meu negócio, em como alavancar, em como trazer a experiência do mestrado para cá. Mas aí tu puxa um negócio legal. Você vai estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Tem gente que fala que a sorte, né? É simplesmente uma coisa aleatória que acontece na nossa vida, mas eu acho que é um pouco do acaso com o preparo. Você está preparado no momento certo, no momento que aparece aquela oportunidade, e a gente já descobriu que ela não vem embalada num formato de presente, né? E uma outra coisa que a gente precisa também entender, e isso se estende para as áreas da saúde, é que medicina, odontologia, engenharia sempre foram cursos muito dentro da caixinha. Né? Então, assim, eu vou ser dentista, eu vou fazer odontologia. Onde que você vê aquela pessoa trabalhando? Eu vejo ela trabalhando só no consultório. Trancada no consultório. Né? Então, hoje, se você faz, por exemplo, odontologia, e você faz, por exemplo, o nosso mestrado profissional, você vai desenvolver ali capacidades que podem, por exemplo, te colocar... Você tem uma empresa de comunicação. Então, de repente, hoje você tem grandes empresas que precisam se comunicar com aquelas pessoas na qual eles querem vender seus produtos. Que profissional melhor qualificado é um dentista que sabe comunicar com um dentista? Então, hoje você vê muitas multinacionais empregando dentistas, mestres, que participam de áreas de marketing, para ser speaker, rodar o mundo, o país para divulgar aquele produto. Exatamente, que trabalham dentro de uma área de educação continuada da empresa, né? Que trabalham dentro da área de vendas. E até mesmo hoje a gente vê isso. A gente não vê mais um profissional só como um profissional. Dentro daquele soft, de ação dele, como né? a gente vê. Tipo, quando eu entrei na graduação, todo mundo falava, não, a gente só vai ser dentista, a gente só vai atender, ficar atendendo pegar uma e tal. Não. Seria tão mais fácil se fosse assim. Se fosse assim, é tipo é o faz de conta que não acontece esse. Por causa que a gente acaba dizendo assim, olha, eu acho que é só mexer numa caneta de alta, uma caneta de baixa. Não. Para você ser dentista, se você não tem, como a Patrícia fala pra gente, uma comunicação boa, se você não sabe gerir seu negócio, você acaba se perdendo no meio do caminho. Aí sabe o que acontece? Você vê muito no mercado aquelas pessoas que têm 500 milhões de cursos e não decola. E às vezes não faz um bem feito, né?
Não Não decola. Não é na questão da qualidade técnica, é na questão do saber direcionar o seu conhecimento. Às vezes tem 3, 4 especializações e não vai. É tipo assim... Às vezes tem 3, 4 especializações, às vezes, por exemplo, trabalha bem. Mas quer ver uma coisa simples e necessária dentro do consultório? Você trabalha bem, você sabe da sua técnica, mas, por exemplo, você não sabe convencer um paciente a fazer um tratamento seu. Para ser bem específica, você não sabe vender seu tratamento. E às vezes onde é que a gente aprende isso? Talvez no mestrado, e aí, se comunicar. Sim, e aí a gente fica pensando, como é que o paciente vai conseguir ter essa percepção? Como eu vou me conectar com ele? Como ele vai perceber que eu sou um profissional diferenciado se eu tenho uma falha que é básica, que é uma falha básica de comunicação? Eu não consigo transferir para o meu paciente o valor que eu tenho. Então não adianta, você vai fazer vários cursos, você vai trabalhar muito bem, mas você vai continuar tendo aquela sensação de que você nunca chegou aonde você queria chegar. Então, eu penso assim, se você, sei lá, profissional que vai ouvir esse podcast, você se sente nessa situação, poxa, eu estou há anos fazendo isso, parece que eu não estou saindo do lugar, será que não está na hora de você agora pensar em fazer algo diferente? Buscar essa capacitação, talvez até fora mesmo da odontologia, fora desse, sabe, broca, lima, material de moldagem, e você buscar realmente desenvolver outras habilidades, outras competências que vão fazer com que você realmente consiga se projetar na profissão. Tem uma frase para isso que é aquela: como é que você quer resultados diferentes se você sempre faz as mesmas coisas? Né? E assim, Paulo, às vezes eu queria até deixar isso de uma forma mais ampla, porque muitas vezes você diz assim, o profissional do futuro é só aquele que está rico. Nem todo mundo quer ficar rico. Eu acho que o que todo mundo quer é ter uma boa qualidade de vida, você ter segurança na saúde, você ter segurança de moradia, você ter segurança de dar aos seus filhos uma boa educação. Eu acho que todo mundo quer isso. E para isso, você não necessariamente precisa ser milionário, ser rico, entendeu? Muitas vezes as pessoas querem ter isso e ter, por exemplo, reconhecimento. Muitas vezes você quer ter isso e ter uma projeção, sei lá, nacional, internacional daquilo que você faz, né? Então, os objetivos profissionais são muito diversos. E se os objetivos são diversos, o que você vai atrás em termos de capacitação também vai ser. E você precisa entender o que cada nível de capacitação vai te transformar. Porque, para mim, cada curso que você faz, seja um curso livre, um curso de imersão de 48 horas, seja uma de especialização de 800 e tanto, do mestrado, doutorado, pós-doc, o que for, é a transformação que ele te causa, né? Então, vamos lá, um curso livre de 48 horas, você vai lá, se você começa a conversar com pessoas que têm um dia a dia completamente diferente de você, uma forma diferente de atuar profissionalmente, você conhece professores diferentes, isso de alguma forma te transforma. Não é só a técnica que você aprendeu, é a conexão toda que você fez naquele momento de capacitação, sabe? Todo o network, né, que você fez. O network muito que você fez. Se conectar com as pessoas. Sim. Às vezes, a senhora falou dos profissionais no consultório, né? Às vezes eu acho que para a gente se conectar com o paciente, falta um pouco da gente escutar ele. E com atenção, não é o escutar... não é só deixar entrar aqui e sair por aqui. Não é só anotar a queixa dele, mas é entender, se colocar no lugar dele. Eu acho que muito do que falta, às vezes, para as pessoas são essa conexão, esse nível, né, de troca com o paciente. O que eu achei show, assim, e é o que veio esse insight agora, enquanto vocês estão falando sobre isso, é ver, vamos supor, eu vou pegar totalmente fora da nossa área, mas é pegar alguém que é um amante de fazer tiro ao alvo. Muitas das vezes é gente
como profissional, eu, no caso, como acadêmico, às vezes a gente tem uma aljava cheia de flechas. E a gente tem o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Se formar, ter sucesso, conseguir realizar várias metas. Mas muitas das vezes o que está lá no centro não é o todo do que a gente quer. Sim. Então, esse é um insight assim, que eu consegui visualizar. Podemos pegar o exemplo do Valim. O Valim, não. Eu quero primeiro pausar aqui e empreender, fazer o meu negócio acontecer. Já o Paulo, não. Ele foi totalmente fora da curva do Valim. Então, eu acho que, assim, quando a gente está em algum mestrado, uma graduação, uma pós, você tem que, muitas das vezes, ir fora da curva. Porque todo mundo quer uma receita de bolo. A gente quer algo assim, que te digam assim, ó, vai Faça por aqui, isso que faz vai dar aquilo certo. ali que vai dar certo. Mas tu falou uma coisa que eu acho muito bacana. Às vezes a gente olha só pro objetivo final. E às vezes a gente esquece de curtir o caminho que a gente está fazendo. A gente tem que ver se o caminho que a gente quer para chegar naquele objetivo faz sentido pra gente. De nada adianta eu estar fazendo um mestrado para dar aula se eu não gosto do processo de montar aulas. Se eu não gosto, logicamente, o mestrado não é só para dar aula, mas foi um exemplo. Por que eu vou fazer uma especialização em endodontia se eu não gosto de fazer endodontia? Eu gosto de ver a radiografia final. Olha que bonita que fica. Mas eu não gosto de fazer. Ter Você não aquela gosta dos emoção. desafios, você Isso. não gosta daquelas coisas que não dão muito certo. Sim, Então e não essa dá. tua frase é isso. A gente também tem que curtir o processo, aprender a entender esse processo, né? É até legal algo que o Valim falou, vou puxar aqui esse link pro Valim. Algo assim que eu achei fascinante. É quando ele disse, passei 3 anos dando monitoria. E agora eu tô sendo entusiasta de entrar em um mestrado. Uhum. Então, assim, quem diria se o Valim naquela época, que estava ali só dando monitoria em alguma matéria, será que o Valim se via fazendo um mestrado agora, querendo iniciar um mestrado? Cara, eu me identifiquei em querer fazer o mestrado por conta mais do meu negócio, como eu te falei, porque a minha referência é o Paulo e o Maurício, né? Que não tá aqui hoje com a gente, porque eu vejo o que eles fazem, a rotina deles, eu vejo de vez em quando as aulas que tem do mestrado, eu acho sensacional, cara, porque assim, eu acho que todo mundo, querendo ou não, é um gestor, porque não é só tu precisa ter um negócio. O Paulo faz endodontia em outros consultórios, mas ele tem que saber como fazer o evaluation dele, saber como é que ele faz, saber o ticket médio que ele tem que ter para quantificar os materiais dele. Ele tem que saber como é que ele vai vender isso para o paciente, a se comunicar com o paciente. Isso tu não aprende ali no curso, cara, bem ali na esquina, não. Isso também não é uma aula que a gente tem diretamente. E a gente não teve um tempo hábil de experiência para sentir e aprender isso naturalmente, não, cara. Então, assim, eu achei interessante fazer, inclusive aqui na minha cidade, por conta que como o Paulo conversou comigo uma vez, a respeito do networking, né? Eu poderia muito bem fazer fora do estado e tal, e para ter uma visão diferente, mas o interessante é tu ter essa comunicação com as pessoas daqui da tua cidade. Porque uma hora tu pode ser referência naquilo que tu faz, as pessoas vão lembrar de ti, falar, não, pô, ele é bom naquilo ali. Então tu faz o teu network aqui na tua própria cidade, né? Foi um dos motivos que tu decidiu fazer aqui em Belém, não foi, mestrado? Foi, eu fui conversar justamente com a professora Patrícia, com a professora Mariana, que eu tinha a ideia de fazer na Mandic, a especialização. Mas elas escutaram toda a história e no final as duas tiveram a mesma reação, né? Aí, o que mais? Por que você vai pra lá? Aí, o meu último argumento sempre era, o network. Elas, ok, esse foi o único que me convenceu. Porque, mas assim, pensando bem depois, são dois lados do network. São pessoas novas que você vai conhecer, você indo, e você ficando, são pessoas com quem você vai fortalecer essa conexão que você tem. Aí são as escolhas que você tem que fazer. Não Sempre escolhas difíceis, a gente fica pensando muito. Sim. Quando você fala da história da receita do bolo, que a gente diz assim, não tem receita do bolo, eu penso só um pouquinho diferente, tá? Eu acho que para tudo na vida, para tudo não, tá? Mas para uma boa parte das coisas na vida, você tem meio que uma receita de bolo, sabe? Um caminho a seguir. Né? É uma trilha. Você Vou te dar a tem trilha, mas tu ali decide se tu vai por ela ou não. Agora, o que eu acho, para continuar no exemplo, é que você precisa meio que gourmetizar essa receita, entendeu? Aí na hora que você Dá o teu toque. gourmetiza, você dá o seu toque, e aí você coloca aquilo, como eu falei ainda há pouco, que faz sentido para você. Olha, por que eu falo isso? Por que eu falo dessa questão da receita de bolo? Quando a gente vai olhar na parte profissional, sem dúvida nenhuma, em algumas áreas, especialmente a área da saúde, né?
A questão da capacitação, ela é algo que interfere diretamente na questão, por exemplo, na questão financeira, né? Então, no teu retorno financeiro. Então, tem vários estudos aí que mostram que quando você faz mestrado, você faz doutorado, você tem um aumento aí em torno de 2,5 vezes aquilo que você é remunerado. Então, é meio que uma receita de bolo isso, sim. Ó, vou graduar, depois eu vou me qualificar tecnicamente, depois vou fazer mestrado, depois vou fazer doutorado. Dentro das universidades, isso também acontece. Se você é um professor especialista, você tem uma remuneração, mestre outra, doutor outro. Então, isso é meio que uma receita de bolo. Agora, o que você vai fazer com esse mestrado e o que você vai fazer com esse doutorado é que o leque é enorme. Você pode fazer um doutorado e fazer só uma dissertação e acabou, você cumpriu os quesitos mínimos, mas você pode fazer mestrado e conhecer alguém e começar a dar um curso, você pode elaborar um podcast, você pode, sabe? O que você vai fazer além daquilo? Isso é que é fora da curva. É o ingrediente que você vai colocando dentro daquela receita de bolo. É igual entendeu? um horizonte. A gente, às vezes, vai numa praia, a gente só vê o horizonte ali até onde está o limite do mar. Mas se tu vai continuar nadando, tem um infinito, é vasto. Sim. E engraçado que é igual um peregrino também. Se a gente pega um exemplo de um peregrino numa trilha, você já tem o caminho. Agora é como disse Valim, você escolhe por onde você quer ir. Se você vai querer trilhar aquilo do jeitinho que tá, da receita do bolo, ou vai querer dar o teu toque. Exatamente. Eu acho que o mais importante é sempre a gente dar o nosso toque, para aquilo ficar com mais a nossa cara, ficar mais agradável a caminhada pra gente. E pra ti que tá na graduação, cara, o Paulo deve ter passado por isso. O caminho das pedras vai vir. E ele pode, ou vai te dar calo, vai doer teu pé, mas tu vai depois aguentar. Quando passar de novo, já vai ter mais resistência. Ou seja, pode fazer crescer. Tu vai cair ali na frente. Ainda mais pra gente que a professora tem empresa, sabe como é. Tem certos dias que são ótimos, certos dias que não são. Mas a gente tem que aprender não só com nossos erros, mas também com os erros dos outros e aprender a construir um negócio melhor. Então, não vai achando que é 1000 maravilhas também, só ser especialista e pronto. Não, cara. Tu tem que aprender que teus pais sempre te falam isso. Meu filho, a vida não é fácil, não é não. Hoje nós estamos aí, eu acho que, se não estiver enganado, com 10 faculdades de odontologia aqui em Belém. Se eu parar para contar, com mais uma recente que abriu agora, né, que tem um curso até mais rápido. Então, assim, quando a gente entrou, nosso CRO já era o 10.000 e uma fração. 10, 500 e lá vai. Tu chegou comigo um dia desse e falou que essa turma que se formou agora tá em qual número já? Ixi, já tá em 11.600. Em um ano. 2094. Então não é uma progressão que antigamente, na época da... Não é tão antigamente também, tá? Que pulava de 100 em 100 o CRO, agora tá pulando de mais de 1.000 em 1.000 por ano. Mas, onde vai parar, né? As coisas elas estão mais aceleradas mesmo. Pois é, aí eu lhe pergunto, professora, e o mercado tem espaço para todos esses milhares de dentistas que estão se formando hoje aqui em Belém? Aí que entra a questão da pós-graduação. Tu quer ser só mais um, tu quer ser um diferenciado, né? Então, assim, eu acho que a galera da tua turma deve ter muito medo também do futuro, né? No mercado. Que é um assunto chato de falar, porque a realidade é essa, cara, né? Agora é interessante comentar que o inverso também é verdade. Às vezes a pessoa com poucos cursos, né, de atualização, de capacitação, também conseguem um destaque muito grande. A gente tem profissionais que são assim, né? Que às vezes não tem nem especialização, mas são bons naquele procedimento. São referência naquilo. Sim, podem não ser especialistas, mas são referências naquilo. Então vai muito do que a professora falou. É você sentir o que tu acha que tu precisa fazer. Eu senti que eu precisava fazer uma especialização. O conhecimento que você conseguiu. Tu sentiu que precisava fazer uma especialização? Senti. Mas tu queria fazer por causa de concurso, porque tu tem que ter, ou porque tu acha que como profissional ia te fazer melhor, né? Eu já tinha feito um curso de atualização de 6 meses na área de endodontia, sistemas rotatórios, reciprocantes. E era justamente para eu descobrir, quero fazer endodontia mesmo? Será que é isso que eu quero? E nesse curso eu percebi que, além de eu querer fazer endodontia, você consegue aprender muito em 6 meses de uma capacitação. Mas não são
esses 6 meses não são tão enriquecedores quanto um tempo de uma especialização. Você aprende muito mais na especialização. Além de aprender a usar os sistemas rotatórios, você né? avança, né, no conhecimento. Você pega o quadro como um todo. Porque fazendo odontia hoje em dia não é mais tão complicado como era antigamente. É bem complicado. Isso, em alguns casos, logicamente, a gente tem as complicações. Sistemas rotatórios fazem um grande trabalho pra gente, os localizadores, tomografias. Mas e aqueles casos difíceis? A especialização vem justamente para refinar esse conhecimento técnico. Como você vai lidar com aqueles casos mais específicos? Acho que esse é o grande ponto, né? E Gabriel, ainda há pouco você falou assim, professora, e aí? Tem esse monte de faculdade. Até hoje eu penso sobre isso, porque a gente é recém-formado, cara. Tem um ano, entendeu? Que você está no mercado, então não somos referências ainda em algo, né? Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Teve agora, ultimamente, acho que faz umas 2 semanas, vocês devem ter visto pipocar no Instagram, porque foi muita. Aquela feira de produtos que acontece na Alemanha, a IDS. Acho que foi na Alemanha que aconteceu. Eu vi comentar. Você viu? A gente tá... Do robô? Sim. Ah, tá, eu vi o vídeo. Eu já sei o que é. Você viu, Sabe o que é isso, cara? Não, eu tô por fora, me contem. Imagina que, sabe que na medicina tem um mecanismo chamado o Da Vinci, que é um robô que faz cirurgia, mas tem que ter um operador por trás, Sim, né? sim. Só que agora tá na área odontológica. Agora chegou na nossa área, nesse, eu vi um TikTok, só um videozinho rápido, um robozinho que vai lá com alta rotação no dente, faz o preparo, papá, volta, tá pronto. Aí o profissional entra para fazer a restauração. Não sei, mas é um robô fazendo um preparo, cara. Pois é, tá aí eu pergunto para vocês, será que o desafio é mesmo em relação ao número de pessoas formadas? Ou o nosso desafio vai ser... em busca de uma capacitação com conhecimento. O nosso desafio vai ser trabalhar outras competências que não só a técnica, porque provavelmente só a competência técnica, eu realmente, depois do chat GPT, Gente, esse negócio desse chat, vou te contar, viu? Eu acho que realmente a gente vai ter aí uma substituição de muitas operações que são feitas manuais, operações que eu digo tudo, né? Algumas coisas que são feitas manuais, realmente a tecnologia tomando esse espaço. A gente usa no dia a dia, né, professor? Por exemplo, eu tenho minha clínica, mas eu não tenho secretária para fazer agendamento. Hoje é um sistema que faz o gerenciamento, agendamento, confirmação. Manda mensagem de confirmação para mim. Inclusive chegou de segunda. Pois é, manda parabéns, faz tudinho, sistema, cara. Eu recebi uma colega ortodontista que ela foi para os Estados Unidos agora recentemente e ela passou um tempo lá e ela está pensando em ir para lá novamente, né? Aí eu disse, nossa, mas você vai ter coragem de revalidar, fazer tudo? Ela disse, Patrícia, não, eu não estou nem pensando em revalidar, eu estou pensando em me empregar lá como TSB. Eu digo, oi? Ela disse, é isso mesmo. Eu disse, mas por quê? Ela disse, sabe como que é lá? Ela faz orto. Ela disse o seguinte, a TSB, ela atua de forma muito parecida ao dentista. No Brasil. Então, e lá eles já fazem todo o atendimento por fluxo digital. Então, quem é que faz o fluxo digital? Quem é que faz o escaneamento? É a TSB. Quem faz o planejamento do aparelho? É a empresa que vende alinhador. O que o dentista faz? Ele coloca... Então, não, veja bem, não é que o dentista não faça nada, mas... Qual vai ser o papel do dentista? O papel do dentista vai ser exatamente orquestrar tudo isso. Validar aqueles processos feitos. Ele vai ser tipo, como ela falou, e isso é um tão... maestro com uma orquestra. Gestor. E aí, gente... Maestro, mais bonito. Vocês já saíram da graduação, mas você ainda está. Nesse ponto, eu acho que o CESUPA, ele é uma instituição de ensino que ele se destaca, porque ele consegue olhar esse futuro e dizer, opa, isso aqui a gente precisa ajustar. Então, eu faço parte do NDE, do CESUPA, da odontologia. Então, a proposta
Que seria... Que começou já agora, nessa ideia. turma. Só para esclarecer. Docente. Não só para mim, o pessoal que tá... Núcleo docente estruturante, desculpa. tá. Você quer estudantil. Não. O núcleo docente estruturante tipo um grupo de planejamento. É um grupo de professores que atua junto com a graduação, desenvolvendo estratégias de ensino. Para o futuro. É o grupo estratégico. É o grupo estratégico. bem- Tá aí, ó, gostei. É um grupo estratégico. Grupo de estratégia de mesmo. ensino, GE, pronto. Aí, ó. Que avalia algumas ações, elabora outras. E É o o GPT da vida real. O pessoal que começou a graduação esse semestre, eles já estão no SESUPA com um novo currículo. Qual é o novo currículo? Não é só olhar a técnica. A gente pegou a transição desse novo currículo. Na verdade, a gente vai formar esse aluno também em relação às competências e habilidades. E aí, o que entra a competência e novas habilidades? Senso crítico, comunicação, autoavaliação. Sabe onde isso se aplica? Na nossa época, o professor ficava lá, dando 1h30, 2 horas de aula, e eventualmente tinha um negócio de sala de aula invertida. Eu estou vendo já na dentística, toda aula de laboratório é a sala de aula invertida. São os alunos que dão aula lá, o professor complementa, fala que está certo ou errado. Então, assim, já está tendo uma mudança na postura dos alunos, onde desde o início ele tem que se aprender a se comunicar, saber montar a aula, saber ministrar essa aula. Não sei como vai ficar a questão de gestão, que é uma coisa que eu senti muita falta e eu vejo até hoje. Que às vezes na graduação, por falta de tempo, não tem o básico de como tu gerir o teu negócio, assim, sabe? Te preparar para aquilo. Mas não sei como está o novo currículo, mas eu já vejo essas mudanças dos alunos dando a própria aula para a turma, né? Na verdade, quando eles chegarem na disciplina de gestão, eles já vão ter desenvolvido habilidades de empreendedorismo. Então, a disciplina de gestão, ela vai fluir muito mais rápido. Porque se você não prepara essa pessoa para ela olhar para isso, quando ela chega na gestão, ela diz assim, gente, eu não sei fazer isso, eu não sei. Aí ela bloqueia. É justamente, E trava. o conhecimento entra por um lado e sai por outro, porque ela não sabe onde aplicar, ela não consegue visualizar. Mas se você trabalha isso desde o início, quando ele chegar lá, por exemplo, numa disciplina de gestão, ele já vai conseguir entender, já vai conseguir... E não vai ficar perdido naquele meio ali. Engraçado que isso daí, linkando com tudo que vocês estão falando, foi um dos motivos de eu ter buscado odontologia numa graduação. Quando todo mundo, tu escolheu o odonto por quê? Tu escolheu por causa que tu gosta de dente? Eu disse, não, cara, eu escolhi pela tecnologia. Olha aí. Toda hora uma coisa nova, cara. Porque é tipo assim, teve essa feira também da Alemanha, teve também a feira que aconteceu em Dubai, que é outra feira de tecnologia. Pois é, eu não sei se essa versão agora, ela foi na Alemanha ou em Dubai, eu tô em dúvida. Teve uma que saiu, eles fizeram em 2 partes, uma em Dubai e outra na Alemanha. A de Dubai, eles sempre trazem umas coisas assim absurdas. Que a gente acha que nunca vai chegar, mas vai chegar. Olha, eu tava dando... demora, mas vai vir. Não, vai chegar. chegar. E tipo assim, o show é que agora a gente não tá mais acompanhando só uma mudança tecnológica. Agora a gente tá se acoplando à tecnologia. A tecnologia tá andando como aliada nossa. E tem mais uma coisa, só complementando isso que ele está falando. Há algum tempo atrás, a tecnologia era algo muito inacessível. Tudo que era muito tecnológico, muito desenvolvido, era algo muito inacessível. Caro, hoje não. Né? Hoje não. Hoje a tecnologia ela veio, de fato, cada vez mais cumprindo o seu papel. Qual é o principal papel da tecnologia? Para mim, é tornar a vida das pessoas mais fácil. Facilitar. Se não, de nada adianta. Olha, um exemplo claro, dentro de sala de aula. Eu pego da minha época, que foi 1 ano atrás, olhando pra galera. Tu ainda via alguém escrevendo em papel, escrevendo em alguma coisa? Eu gosto de papel, não começa. Eu sou analógico também. Eu gosto do Hoje papel. em dia, sabe por quê? Eu sou adepto. Procurado evitar. Eu sou adepto pra fixar o conhecimento. Quero ver se essa nuvem falha. O que tu vai fazer? O papel tá aqui, ó. Eu sou adepto pra fixar o teu conhecimento. Quero ver se molha esse usar um papel. Aí tem a nuvem. Tem que ter os dois, pô. Mas hoje em dia, falando até mesmo disso, de como tá o novo estilo de grade curricular desses alunos, a gente já nota a diferença neles. Eu entrei, tô ajudando na monitoria, e quando eu entrei na sala, até comentei com o professor, me assustei. Não tinha um que não tinha um tablet ali usando na sala.
ou não estava num telefone. Então, muitas das vezes, se for olhar e pegar uma turma da época da professora Patrícia e colocar uma turma de agora, eles dois vão se ver que estão divergentes. Por quê? Porque a tecnologia ela veio para isso agora. E até mesmo para a galera que está fazendo mestrado agora é algo novo. Porque está se trazendo e está se aguçando em busca de novas funções. Sim. E é engraçado isso porque eu acho que os professores sentiram essa diferença. Porque antigamente, no início da nossa graduação, ninguém podia pegar um celular. Olha, hoje agora... a gente já faz anamnese no tablet. Uhum. Hoje tem gente que está no celular, mas está ou fazendo, tá voando, mas se tu fizer pergunta para ela vai entender o que está sendo falado na aula. Porque essa geração tudo muito rápido. E Gabriel, tudo é muito de imediato, entendeu? Gabriel, hoje quando eu dou aula e eu faço uma pergunta e ninguém responde, eu digo, dá um Google aí. Aí o aluno fica olhando e digo, vai. Não, imagina quando só pegou o EAD, né? Porque da assim, pandemia. Porque assim, a questão hoje não é a informação. A informação, ela está a um clique mesmo. A um Google. O problema hoje é você discernir qual é a boa informação. Saber filtrar. Qual exatamente. Como utilizar esse meio. E como utilizar essa informação para você resolver aquele problema que você tem ali. Então, a educação, quando a gente fala da transformação da educação, eu acho que a maior transformação é que, de fato, vai deixar de ser somente conteudista, né? Qual é o número da broca, qual é a broca, e o cara saber por que ele tem que usar uma broca, de repente, esférica ou não troncocônica, aqui para a gente dar o exemplo da odonto, entendeu? Então, o que a gente vai querer, aquele aluno vai ter que, de fato, pensar diferente. E os docentes têm que acompanhar agora, né, professora? É um desafio também, é um desafio para o docente, porque tu imagina, por exemplo, eu comecei a minha carreira docente em 94 e comecei pela pós, eu comecei o inverso. Sempre foi conteudista, né? Qual é a lima, qual é a nananã, como é que faz. E agora não. Imagina, se eu olhar para trás e ver o que eu ensinei em 94 e o que eu ensinei hoje, tem muita coisa que mudou. Mas não só pelo conteudismo, mas pela forma que o aluno está disposto no processo da aprendizagem de hoje. Também. Antes o aluno ele era muito passivo. Você tinha o professor, né, como detentor dos conhecimentos que ia ser repassado. Mas hoje todo mundo tem um desse, todo mundo dá um Google. Sim. A informação tem. Todo mundo checa, o professor só está falando que está errado. Tem um artigo aqui. Hoje em dia a gente... E se o professor de fato não tiver uma boa formação, vai ficar claro. E o engraçado é que hoje em dia, a gente vê algo mais assim. Antigamente o professor ele era inacessível para o aluno. Era professor aqui, aluno aqui. Hoje em dia, a gente, como disse o Gabriel, o aluno já vai e verifica, será que é isso mesmo que ele está ensinando? Então, muitas das vezes isso agora vai estar trazendo essa mudança pra gente. E os professores sentiram isso mais aonde? Mas eu acho que na época da pandemia. Porque eles tiveram que se acoplar não por uma forma passiva, mas sim por uma forma de necessidade ativa para tudo isso. Então, até para conseguir prender a atenção do aluno, conseguir fazer o aluno conversar, porque, gente, vamos combinar, né? É difícil a gente ligar o microfone, aparecer pro professor. E aquelas aulas de 2, 3 horas de duração. Gente, né? E foi um teste, né? Porque, assim, além disso, todo mundo com astral lá embaixo. Então, foram tempos onde tem um jogo de cintura grande. Infelizmente perdemos muitas coisas pessoas, de pessoas, mas veio muita coisa da pandemia veio para ficar. O EAD, infelizmente, para nossa área, só viu aquela história, né, que diz que agora é EAD, odontologia, odontologia né, não é EAD. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas enfim, eu acho que assim, eu acho que tem uma distorção disso. Das informações, eu acho que foram alguém para causar. Mas assim? É óbvio que você não pode ter um curso de odontologia prático 100% à distância. Não existe isso. É óbvio que não vai ter. Mas para reduzir os custos com a estrutura, por exemplo, ensino híbrido talvez seja uma possibilidade. Mas o que eu acredito é que sim. É realidade. Eu acho que... Por que não pode ser híbrido? Eu acho que seria assim, válido. Mais ou menos. Só que pode ter tido uma fuga de informação, uma distorção. Eu acho que o pessoal fala poderia ser um clickbait para chamar a atenção. Mas poderia ser algo híbrido.
Porque A gente... traria uma novidade. Ó, quer ver uma coisa? Quantas pessoas moram aqui na nossa região norte, tá? Quantas pessoas moram aqui em áreas... Porque a gente tem uma superlotação de dentistas aqui em Belém, mas no interior você não tem, tá? Então, quantas pessoas gostariam de estudar odontologia para poder atender aquelas pessoas daquela comunidade, daquela cidade, daquela região? Essas pessoas não têm condições de vir para cá e ficar 5 anos aqui. A pergunta é, se num país como o nosso, de mais de 200 e poucas milhões de pessoas, aí. De mais de 200 milhões de pessoas, a gente ainda não tem os nossos índices de saúde bucal, não são os melhores. Então, respondendo aquilo que você falou, sim, a gente ainda tem muitas pessoas doentes. Não tem número suficiente disso. Será que eu não conseguiria melhorar a qualidade de vida das pessoas fazendo uma capacitação, por exemplo, de uma pessoa numa condição como essa, em que ela pudesse ter algumas aulas online e viesse num período mais curto, capacitar um profissional do interior, né, de forma de ensino à distância. Seria tão impossível a gente fazer isso? Eu não acredito que seria tão impossível. Talvez por uma questão tecnológica. De repente, numa área como essa distante, mais remota, pensando, né, na nossa região... A internet, conectividade não chegar. Criar isso uma eu pensaria, viabilidade. mas você achar que não pode, aí eu acho que eu acho que precisa olhar direito tirar essa viseira, é a proposta, para saber se de fato é isso que estão falando, entendeu? A gente está chegando já no nosso final do nosso programa de hoje, né? Mas eu acho que passou rápido. Mas eu acho que um tempão. Não, na verdade, pra mim tinha 20, 30 minutos de conversa, não vou mentir, não. Já até esgotamos o nosso tempo. Mas assim, eu acho que o recado que fica de hoje é, somente pra ti, faz o que vem aqui, ó. Não que os outros vão falar aqui. Falaram, vai fazer buco, ganha dinheiro, não sei o quê. De fato, é uma área que ganha muito bem. Estagiei muito tempo com isso, né? Estagiei durante 2 anos. E aí eu fiz dentística, abri minha clínica, tenho minhas metas e eu acho que a gente fazendo bom trabalho, sendo uma boa pessoa e fazendo boas capacitações, né, fazendo uma pós-graduação de excelência, que isso é importante, sempre buscar o currículo dessa pós-graduação, saber quem são os professores, qual é a linha de pensamento deles, tu pode te capacitar para ser um bom profissional e se destacar dentro desses milhares que estão hoje concentrados aqui na nossa zona nessa região metropolitana. Então, acho que você pode resumir isso com fazer o seu melhor, cara. Faça o melhor. Tudo que você As pessoas vão atrás de você, dependendo de onde você esteja. Tudo que você estiver fazendo, faça do seu melhor. Faça com excelência. Isso, faça com excelência. Dentro das possibilidades que você tem. Faça com excelência. Só quer deixar um recado, professora? Pra gente finalizar? Pra ele. Hoje tudo é pra ti, cara, tu é estrela. Porque vocês já estão aí na guerra, vocês já estão aí. Estão penando já. Aproveite a sua graduação. Faça tudo que... Passar rápido. Tem curso, tem projeto, não sei o quê. Vai fazer. Tem... Ação social, vai. Vai fazer. Faça tudo que você puder fazer dentro da sua graduação, sabe? Porque isso, de fato, vai te transformar de um jeito... Vai te que moldar. não vai ser só a técnica. E aí, isso que você carrega, essa bagagem que a gente carrega aqui, que é a questão comportamento, é que eu acho que é isso que é percebido pelo nosso paciente como diferencial. O paciente jamais vai conseguir imaginar se a resina que você usa é resina tal, nanopartícula. O paciente não sabe nem que isso existe. Só quer que resolva o problema dele. Ele não sabe também qual é o sistema que você está usando. A técnica. Ele não tem nem ideia do que é isso. Mas a maneira como você se comporta... Como você se apresenta. É isso que toca no teu paciente. Que vai cativar e é ele, isso que faz ele dizer, eu acho que essa pessoa é diferente. Eu acho que tem alguma coisinha aqui que é diferente que eu não vi em outras pessoas. Então, eu acho que é essa bagagem que a gente vai construindo e a gente vai construindo em cima daquilo que a gente faz e daquilo que a gente participa. Show.
Bem, Obrigada. eu acho que é Valeu. isso. Obrigado, professora Patrícia, pela sua presença, por topar o nosso convite mais uma vez. Né? Venho sempre, pode convidar que eu venho todas as vezes. Matthew. E eu garanto que o pessoal de casa vai querer outros episódios com você. Com certeza. Obrigado pela presença também. Você está convidado a participar outras vezes aqui, dando essa visão de acadêmico. Legal. Paulo, mais uma vez aqui, obrigado também pela sua participação e contribuição para este programa. Sempre um agrado. Pessoal que está em casa, sigam-nos nas nossas redes sociais. Não deixem de se inscrever no nosso canal, que esse vídeo vai para o YouTube. E nos vemos na próxima. É isso aí? É isso aí. Isso aí. Até a próxima, galera. Um abraço. Tchau.